Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos em Gênesis, no capítulo 22, versículos 5 a 9. Assim está escrito: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, ambos caminharam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Esse texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre virtudes que encontramos em Isaque. Observe que para Abraão, Isaque foi o filho prometido, o filho da promessa. Deus lhe havia feito promessa de abençoar e dele descender nações e multidões, e isto viria através do nascimento de um filho, que seria chamado o filho da promessa, o Isaque, que Deus prometeu a Abraão e Sara, já fora de idade para gerar filhos. Mas a promessa de Deus foi feita e Deus cumpre com as suas palavras. Cumpriu então a promessa na vida de Abraão. Quando o seu filho está já na adolescência, chega um determinado dia, Deus pede o filho de Abraão em um holocausto. Holocausto é uma oferta queimada por inteiro. Tudo que se coloca para oferecer como holocausto vira cinzas. E era isto exatamente o que Deus estava pedindo a Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Era este o exigido de Deus: levar Isaque para Moriá, o lugar que Deus determinaria, e oferecê-lo ali em holocausto. Abraão entendia que para o holocausto ele precisava da madeira, da lenha, ele precisava do fogo, ele precisava do cutelo. Eram as ferramentas utilizadas para realização do holocausto. E a vítima, que era Isaque, que seria imolado em sacrifício a Deus. Abraão vai com o seu filho e chega o momento em que ele deixa os moços com o jumento e segue ele, Isaque, com a lenha, o fogo e o cutelo. Isaque então faz uma pergunta: bem, se nós vamos para oferecer a Deus um holocausto, alguma coisa está faltando. E ele disse: meu pai, aqui está a lenha e o fogo que trouxemos. Mas o cordeiro, onde é que está o cordeiro? Isaque entendia que para o holocausto deveria ser um cordeiro. Abraão não lhe disse que ele seria o escolhido pelo Senhor. Abraão, sabiamente, disse a ele: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. E a coisa vai se desenvolvendo e chega o momento que Abraão edifica o altar, coloca as lenhas em ordem, tudo certinho, e agora pega então Isaque, amarra-o e coloca sobre aquele altar que ele havia preparado para oferecê-lo
em holocausto a Deus. E é aí que nós começamos, então, a perceber algumas virtudes que encontramos na vida de Isaque e que podemos, então, olhar para elas com um certo encorajamento e saber que estas virtudes que vamos discorrer sobre Isaque, elas também devem estar presentes na nossa vida, se queremos andar num caminho onde temos a direção e a presença de Deus sobre a nossa vida. Então, neste exemplo aqui, de que Isaque não relutou contra seu pai, não fugiu das suas mãos, não correu, não ignorou a seu pai. Como que o meu pai vai me levar à morte? Nada disso. Isaque submeteu-se à orientação de seu pai, porque ele sabia a experiência que Abraão tinha com Deus, e tudo quanto ele fazia em fé e obediência. E isto Isaque aprendeu na casa dos seus pais. Por isso é que, quando chega este momento, ele não oferece nenhuma resistência, porque ele sabe que seu pai está exatamente obedecendo uma ordem de Deus. Ele então se submete. A primeira virtude que encontramos em Isaque aqui é que ele era submisso e obediente ao seu pai. E a Bíblia afirma que os filhos devem ser obedientes ao pai, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Isaque demonstrou esta submissão e obediência a Abraão, seu pai. Então, a primeira virtude que encontramos em Isaque é submissão aliada com obediência. Ele deixou-se amarrar, deixou-se colocar no altar para servir de holocausto ao Senhor, em momento nenhum ele revidou. Então isso mostra a submissão e a obediência. Estas virtudes que ele certamente aprendeu da experiência de seu pai, e isto repassou-se a ele, porque o próprio Deus já havia dito a respeito de Abraão, no capítulo 18, e os versículos de número 19, o versículo de número 19, está escrito assim, versículos 18 e 19: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias, as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então o próprio Deus deu testemunho que Abraão, ele ordenaria a sua casa e os seus filhos a obedecerem e andarem na vontade do Senhor. Então, certamente, esta lição ele passou para Isaque, e Isaque, então, aprendeu com Abraão. E aqui nós vemos esta primeira virtude, que é a submissão aliada com a obediência. A segunda virtude que encontramos em Isaque é que ele também aprendeu a ser paciente, ou seja, tendo conhecimento das promessas de Deus, ele aprendeu a ser paciente. Isso nós encontramos no seu pai, quando Deus lhe fez uma promessa, depois de mais de 24 anos, foi que a promessa se cumpriu. Então, do ato em que a promessa é feita ao seu cumprimento, é preciso que a pessoa demonstre esta paciência por conhecer a promessa de Deus e saber que tem que esperar o tempo determinado. Isaque também aprendeu a ser paciente. Então, a paciência era uma virtude também na vida de Isaque. Ele próprio
quando casou-se com Rebeca, ela era estéril e precisou levar um tempo até que ele orasse a Deus, e Deus então ouvisse a oração e abrisse a madre de Rebeca e lhe desse os filhos necessários, que foi Esaú e Jacó. Então, esta paciência era uma virtude que Isaque também demonstrava na sua vida. Não somente era submisso e obediente, mas era também paciente. Mas, por outro lado, encontramos também que Isaque era cheio de fé, a semelhança de Abraão. Abraão creu na promessa de Deus e saiu sem saber para onde ia, mas sabia o convicto de que estava diante de uma promessa de Deus. Então, esta fé de Abraão certamente impactou a vida de Isaque e ele também passou a ser um homem cheio de fé. Então, a fé era presente na vida de Isaque. Também encontramos, em quarto lugar, que uma das outras virtudes que Isaque possuía é quando, da ocasião em que ele foi para desentulhar os poços que seu pai tinha cavado e os filisteus tinham entulhado, e ele foi para desembaraçar, desentulhar aqueles poços para que eles voltassem a dar água. E aconteceu que cada poço que Davi desentulhava, os filisteus iam lá e contendiam contra ele. E ele, em momento nenhum, aceitou ser contencioso. E ele foi passando de um para o outro, demonstrando que ele era um pacificador. Ele não era um provocador, um causador de confusões. Ele era alguém que procurava buscar a paz, estabelecer a paz, a convivência entre as pessoas. E ele foi abrindo mão até que, ao último que ele cavou, não houve mais contenda entre eles, então cessou-se a contenda. Isaque venceu por ser um pacificador. Então esta é uma virtude que ele tinha, e ao vencer os filisteus com a sua pacificação. Alguém que era promotor da paz. Quinto lugar, Isaque também tinha como virtudes orar e meditar. Mesmo quando Eliezer foi buscar Rebeca para Isaque, quando ela chega, ele estava no campo, saiu ao campo para meditar e orar. Então, a meditação e a oração era também uma das virtudes de Isaque. Por isso que nós vemos resultados na vida dele. Em sexto lugar, ele também aprendeu a conhecer e ouvir a voz de Deus, assim como Abraão ouvia e conhecia a voz de Deus. Então, quem conhece a voz de Deus e está disposto a ouvi-la, ele não se confunde com outras vozes, porque a voz de Deus, ela é inconfundível. E Isaque tinha esta qualidade, porque ele conhecia e também ouvia a voz de Deus. Então nós temos encontrado aqui virtudes na vida de Isaque e que podemos aproveitar então este exemplo de Isaque para nortear o nosso viver, o nosso comportamento, que nós também tenhamos estas virtudes presentes na nossa vida. Elas serão de grande utilidade para a nossa vida e principalmente para testemunharmos a respeito do Senhor. O próprio Jesus, ele foi submisso e obediente ao Pai, ele foi paciente, ele foi cheio de fé. Jesus veio fazer a paz, portanto era um pacificador. Jesus saía à noite aos montes para orar e ele ouvia diretamente a voz de Deus, o Pai. Então são semelhanças que nós encontramos na Escritura e que elas devem ser levadas em consideração na nossa vida de comunhão com Deus, para que possamos também aprender com estes homens
a como nos colocar na presença de Deus. Então Isaque era submisso e obediente. Que eu também aprenda a ser submisso e obediente diante do Senhor. Segundo, Isaque era paciente, tinha conhecimento das promessas e sabia esperar. Eu também preciso ser paciente e preciso conhecer as promessas de Deus a meu respeito. Terceiro, Isaque era cheio de fé. Eu preciso também me encher desta fé. A fé em Deus é a fé pela qual as obras e realizações de Deus acontecem na minha vida. Em quarto lugar, Isaque era um pacificador. Ele era inimigo de contenda. Eu também preciso aprender a ser um pacificador. Eu não posso ser um contendeiro, alguém que causa confusão, transtorno, provoca violência. Não, eu preciso ser um pacificador, amar a paz, pregar a paz, viver a paz e fazer a paz com as pessoas. A Bíblia recomenda paz com Deus, paz conosco e paz com o próximo. Nós precisamos aprender a ser um pacificador. Sexto lugar, Isaque conhecia e obedecia a voz de Deus. Ele conhecia, ouvia a voz de Deus e obedecia. Eu também preciso ter conhecimento da voz de Deus e obedecer aquilo que o Senhor Deus me orientar. Em sétimo, que todas estas virtudes que encontramos em Isaque, elas possam servir para nortear o nosso viver, nosso procedimento, o nosso comportamento. Quando nós assim fizermos, nós estaremos em melhores condições diante do Senhor, provando diante dele a submissão e obediência, a paciência, a fé, a pacificação, a oração e a meditação, conhecer e ouvir a voz de Deus. Agora pense bem, você tem demonstrado na sua vida alguma destas virtudes que encontramos em Isaque? Você é submisso? Você é obediente? Isaque era. Segundo, você é paciente? Isaque era. Terceiro, você é cheio de fé? Isaque era. Quarto, você é um pacificador? Isaque era. Quinto, você gosta de orar e meditar na palavra de Deus? Isaque tinha este hábito. Sexto, você conhece e ouve a voz de Deus e obedece? Isaque fazia assim. Então, é um parâmetro para nos avaliarmos diante do Senhor e tirarmos estas lições importantes sobre as virtudes que encontramos em Isaque e que elas estejam presentes na nossa vida. E assim como ele foi próspero e bem-sucedido diante da presença do Senhor, que nós também o sejamos quando praticarmos estas virtudes para a glória de Deus. Pense, reflite e decida pelo melhor caminho para glorificar a Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.